Abra a sua Bíblia no Salmo 89, versículo 20. Salmo 89, versículo 20. Diz o texto: achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo o ungi. Achei a Davi meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Vamos aprender com um homem extraordinário chamado Davi. Aqui na minha introdução, eu faço uma pergunta e respondo por você. Você quer ter autoridade? Você quer ser respeitado? Você quer ser bem-sucedido e considerado? O tempo e as atitudes na história da sua vida vão determinar isso. O tempo e as atitudes na história da sua vida vão determinar isso, meu amigo. Não tem negócio de bem-sucedido, de consideração, de respeito e autoridade com blá, blá, blá. Aqui na introdução, presta atenção. Achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. Significa que Deus estava procurando alguém para um propósito grandioso. É Deus que estava procurando um homem para um propósito grandioso. Então, se Deus está procurando um cara para um propósito grandioso e acha Davi, tem alguma coisa na vida desse camarada que serve para mim e para você. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero falar sobre algumas características de Davi. Quem era Davi? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, quando Saul era atormentado por um espírito maligno e alguém diz para ele: olha, tem lá na casa de Jessé, o belemita, ele tem um filho que toca bem, isso é, ele tem talento, é o que está dizendo o texto, ele é valente, ele é cheio de ânimo, é homem de guerra, sisudo em palavras, isso é, não joga conversa fora e não fica falando bobagem. Ele tem boa aparência. Aí, no final, o camarada diz assim: e o Senhor era com ele. Primeiro, as qualidades dele. Depois vai dizer que o Senhor estava com ele. Deus não está, desculpa a expressão, com Zé Minhoca, nem com Zé Mané, nem com qualquer um. Então, mostra as qualidades dele primeiro, para depois dizer que o Senhor estava com ele. Isso aqui é um panorama de quem era Davi. Uma outra característica de Davi, que ele era um homem cheio de fé, ele está na lista dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, versículo 32. Ele era um homem que possuía discernimento espiritual. Meu querido, isso aqui é um negócio muito importante e sério. Ele possuía discernimento espiritual, ele sabia quem ele era. Quando você pega 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, 34 e 36, 3 vezes está dizendo: eu sou servo de Saul. Ele sabia quem ele era. Eu sou servo de Saul. E 1 Samuel 17, 37, eu sou um dependente de Deus. O Senhor me livrou do leão e do urso, ele me livrará desse filisteu. Então, Davi sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Porque, meu irmão, desculpa eu dizer uma coisa. Coisa feia que eu tenho observado na minha pequena experiência de vida é alguém pensar alguma coisa que não é. É o cara pensar que ele está num nível maior e não está. E as pessoas observam. Sabe? Eu fico vendo de vez em quando uns camaradas, não é aqui não. Eu olho assim e digo assim: o que esse cara está pensando que ele é? Isso nem tirou a fralda no Evangelho. Nem comeu arroz e feijão direito na vida e o cara se acha.
sabe? Não tem uma análise introspectiva correta de quem é. Isso aqui era Davi. Ele era um cara que tinha discernimento espiritual, ele sabia quem ele era, ele sabia quem era Golias. 1 Samuel 17, 26, ele é incircunciso. Esse cara não tem pacto com Deus. Ele sabia quem era Saul. Saul é uma autoridade espiritual. Não importa que está me perseguindo. Não importa que ele é mau caráter, porque o ungido do Senhor é problema de quem ungiu. 1 Samuel, capítulo 24 e capítulo 26. Davi estava sendo perseguido por quase 10 anos, implacavelmente por Saul. E na hora que o cara está na mão dele, e que os seus amigos estão dizendo, mata, porque Deus te entregou na tua mão, ele disse, quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Isso aqui é uma coisa muito séria e muito importante. Não apenas você discernir quem você é, discernir também os teus inimigos e aqueles que se levantam contra você, e discernir quem é que tem autoridade espiritual. Ele também sabia quem era o seu Deus. Nesse salmo que eu acabei de ler, o 89, versículo 20, no versículo 6 e 13, ele dá uma pequena demonstração de quem era o seu Deus. No céu, não existe ninguém igual a ele. Entre os filhos dos poderosos, ninguém é semelhante a ele, pois tu tens um braço forte. Tu tens um braço forte. Elevada é a tua destra. A tua mão é poderosa. Ele sabia que era o seu Deus. Você tem que discernir, queridão. Você tem que ter discernimento espiritual, quem é que está em tua volta. Quem é quem nessa história da vida. Isso é uma característica de Davi. Uma outra característica desse cara, ele tinha uma estrutura emocional, psicológica e física e espiritual incríveis. A estrutura desse cara. Como eu disse, ele foi perseguido por quase 10 anos implacavelmente com a tropa de elite de Saul, o bope de Saul. Resolveu perseguir Davi. A resistência emocional para ele aguentar os embates. Esse cara passa fome, ele é perseguido, vai para deserto, vai para montanha, vai para rochedo, vai para a terra de inimigos. Cara, que resistência! Que dependência de Deus! Que estrutura espiritual! Como? Se é outro, caramba, eu não fiz nada contra ele, eu livrei Israel dos filisteus e de Golias. Nunca levantei meu dedo contra esse homem e ele está me perseguindo implacavelmente. Como é que é isso possível? Deus não está vendo? Ele não reclama. Ele não fala. E quando você chega em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 3, quando ele está sendo perseguido, ele deixa seu pai e sua mãe com os moabitas e vai dizer assim, até que eu saiba o que o Senhor há de fazer de mim. Que coisa incrível. Porque Deus não revelou detalhes para ele. Até que eu saiba o que o Senhor há de fazer de mim. Olha quem era esse cara, a estrutura dele. Ele era um homem de palavra. Em 1 Samuel, capítulo 18, vocês conhecem a história, ele faz um pacto com Jonatas. Jonatas reconheceu. Esse cara também tinha discernimento espiritual. O filho de Saul. E ele disse, olha, o reino vai ser seu, o reino vai vir para a tua mão. Faz um pacto aqui comigo de proteção, de consideração. Aí a história corre. O pai dele, Saul, persegue Davi implacavelmente. Depois, o pai e ele morrem em batalha. Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 1, guerra prolongada entre a casa de Davi e a casa de Saul, e a casa de Davi prevalece. Davi não conquistou o reino na moleza. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 4, com 30 anos, ele é rei sobre todo Israel. Capítulo 9. Já tinham se passado mais de 15 anos desse pacto. Davi agora é um rei poderoso, poderosíssimo. Se a outro diz, o que é que eu vou fazer? O cara já morreu, a família dele lutou contra mim. O que é que eu vou fazer? Já era.
haveria alguém da casa de Saul que eu fizesse beneficência por amor a Jonatas? Tem sim um cara lá, um cara deficiente físico em Lodebar, chamado Mefibosete. Traga, devolva as terras de Saul para ele e ele vai comer na mesa do rei. Isso é cara, é macho. Deixa eu dizer uma coisa aqui para alguém que precisa ouvir isso. Você não era que está falando, você não era crente. Não tinha um conhecimento de Deus, não entregou sua vida a Cristo e tinha relacionamentos lá fora, fez filho lá fora, ou era casado, se divorciou, aí vem para a igreja, se converte, entrega a sua vida a Cristo, Jesus transforma a sua vida, e aí você descobre uma princesa na igreja e casa. E aí vai construir uma nova família com essa mulher. E aí finge que aqueles filhos lá não existem. Que homem é você? Que homem é você, meu brother? Você se converteu, você se casou de novo, restaurou sua família? Ei! Mas tu tem compromisso que tu botou filho no mundo, meu cabra. Tu responde por isso. Que conversa é essa? Que homem é você? Que homem é você? Eu estou te mostrando aqui. Davi era um cara espetacular, uma característica dele, ele acreditava no potencial humano. Ele transforma 40 párias na caverna de Adulão, que está lá em 1 Samuel, no capítulo de número 22, versículo 2. Ele transforma homens desgostosos, depressivos, angustiados, fugitivos. Aqui está o seu primeiro exército. E desses homens são levantados os seus valentes e os seus generais, que lá na frente, 1 Crônicas, capítulo 21, 5, quando Davi tem um exército de 1.570.000 homens, esses caras são os comandantes. Olha que coisa sensacional. Párias, desanimados, gente que desistia da vida, ele dá sentido a esses caras. Quem é você, meu queridão? Pastor, a minha família, os homens estão tudo para baixo, sabe? Na minha vizinhança, rapaz, é um desastre os homens que estão lá. Onde eu trabalho, tem um monte de cara complicado. E você está lá para quê? Você está lá para dar sentido a esses caras. Você está plantado nessa família para dar sentido a essas pessoas. Davi pega 400 párias e os tornam em generais e em valentes. Como é que você não pode fazer isso nem na tua casa, nem com teus filhos? Aqui, característica de Davi. Qual é o segredo desse camarada? O segredo está no texto que eu acabei de ler, e em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Achei um homem segundo o meu coração. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Ele tem qualidades, motivações espirituais que agradam a Deus. Ele é o maior adorador da Bíblia. É Davi. Davi guia o povo de Deus debaixo da direção do Senhor. É Davi, ele não adultera a lei de Deus, ele eleva o culto a Deus à capital, Jerusalém. Isso é Davi. Todo o seu ministério público em consonância com a vontade de Deus, e quando cometeu um grave erro, adultério e homicídio, pagou caríssimo. Mas o seu ministério público foi um exemplo. Esse camarada, ele era um exemplo de um cara justo, misericordioso e bondoso. Quem é você, onde você trabalha, no meio da tua família, na igreja, no convívio social? Rabugento, nojento, mau. Como é que é você, meu querido? Quais são as suas qualidades e as suas características? Sua capacidade para entender o propósito de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 10 ao 12, quando Davi era rei sobre todo Israel, poderosíssimo, o texto diz assim:
E depois de Davi ter se fortalecido no trono, entendeu Davi que o Senhor o fortalecera por causa do seu povo. O que é isso, meu irmão? Olha o discernimento desse cara, o entendimento desse cara. Quando ele se torna poderoso e forte, ele entendeu que o que estava acontecendo não era por causa dele, era por causa do povo de Deus. Você tem que ter esse entendimento, meu irmão. Deus está te usando no reino. Você está sendo um instrumento poderoso no reino, não tem nada a ver com você, é por causa da igreja. É para Deus ser glorificado através de você, onde Ele te plantou, meu amado. Esse é o problema de muita gente que é usada poderosamente por Deus. Começa a se achar que é o cara, esse cara sou eu. A soberba entra no coração e ele pensa que as coisas estão acontecendo por causa dele. Não, é privilégio você fazer parte no reino de Deus e Deus está te usando em uma área específica. Não tem nada a ver com você, tem a ver com o reino. De vez em quando até pastores vêm me elogiar e gente que não é evangélica, que cruza no meu caminho. Cara, você é isso, você é aquilo, seus posicionamentos, e olha, eu digo, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o reino. Eu represento a igreja, é para Deus ser glorificado, a tua vida é para Deus ser glorificado, a posição que Deus te colocar é para Ele ser glorificado, não é para tu ficar metido a besta, pensando que tu é melhor do que os outros. O seu coração é sintonizado com a vontade de Deus. No texto que eu acabei de citar, de 1 Samuel 13,14, achei um homem segundo o meu coração. Que cara extraordinário. Agora, meu queridão, vou até beber um pouquinho de água. Esse cara extraordinário, que Deus procurou e achou e ungiu ele para uma obra extraordinária. Esse camarada, o homem segundo o coração de Deus, o maior adorador da Bíblia. Esse camarada com marcas na sua vida de bondade, de justiça, de misericórdia. Esse camarada comete erros na criação dos filhos. E aqui eu queria que você prestasse atenção. Um cara desse nível, para você ter uma ideia, Davi é considerado um dos 3 maiores conquistadores da história, não é da Bíblia, não. Na história humana, Davi é considerado um dos 3 maiores conquistadores da história. Está ele lá junto de Napoleão e de outros. Para você entender o nível e a grandeza desse cara. Mas a gente está aprendendo com esse homem extraordinário, tanto seus acertos quanto seus erros. E esse cara extraordinário, ele comete erros na criação dos filhos. Ele é um pai omisso e permissivo. Quando houve um incesto do seu filho Amon com a sua filha Tamar, que o cara possuiu a sua irmã. Isso você encontra, não precisa abrir a Bíblia não, 2 Samuel capítulo 13. Diz a Bíblia que quando Davi soube da notícia, ficou irado. Só ficou irado. Não tomou uma atitude contra um cara que cometeu um incesto, que abusou e violentou a irmã. Só ficou irado. Não corrigiu, não puniu. Aí um erro, um abismo chama outro abismo. Aí o irmão de Tamar, Absalão, indignado com isso, esperou a hora certa e matou a seu irmão. E aí o que acontece? O camarada mata. Está tudo no capítulo 13 de 2 Samuel, e foge.
com medo do pai, da punição. Mas o pai não faz nada. E com o tempo está lá na narrativa da Bíblia, estou com saudade do meu filho Absalão. Eu estou com saudade dele. Ele não corrige o filho e está com saudade, traz ele de novo. E aí, esse garoto mimado, que não foi corrigido, como um erro chama outro erro, se rebela contra Davi para tomar o trono. E Davi foge de Jerusalém para não ser morto. E quando Absalão morre, ao enfrentar o exército de Davi, e que ele recebe a notícia, está lá no capítulo 13, Absalão, Absalão, meu filho, quem dera que eu morresse no seu lugar. O cara se levanta contra ele para matar, para tomar o reino, e ele está chorando. Aí Joabe, o comandante do exército, não deu mole para ele. Joabe dá uma encarada em Davi incrível. Quer dizer que você prefere honrar os que te desonram do que honrar aqueles que deram a vida para salvar teu reino. Se você não mudar sua postura e não for diante do povo, saiba que amanhã ninguém vai estar a seu lado. Dê um se liga em Davi. E Davi, ó, acordou. Olha lá Davi com Absalão. Eu estou te mostrando Bíblia, meu irmão. Você pensa que para por aí? Aí vem um outro filho chamado Adonias. 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, diz que ele nunca foi corrigido pelo seu pai. Nunca foi corrigido pelo seu pai. A coisa mais horrorosa que eu tenho presenciado na minha pequena história de vida é pai com medo de filho. Ai, meu, esse garoto... Ai. E desde novinho começa, esse garoto é terrível. Que conversa de garoto terrível? Terrível é você. Terrível aqui na minha casa sou eu. Esse garoto não é brincadeira. Já começa a alimentar o pirralhinho novinho e dando poder à criança. Ele faz bobagem e não acontece nada. Aí cresce um moleque, eu conheço isso que eu estou falando para vocês, mas eu conheço com muita força. Aí o moleque vai crescendo, nunca tomou uma chinelada, nunca ganhou um castigo, nunca ouviu um não. Começa a vir um moleque folgado que começa a encarar ele começa a ficar com medo. E daqui a pouco o moleque se torna incontrolável, ganha força, ganha estatura, começa a ganhar idade, não respeita, bagunça com a cara. E o pai não faz nada. É um pai naca. Esse cara... Eu presenciei, posso falar aqui, porque eu já namorava Elisete. Hoje ele é um homem de Deus, o pastor Odilon. Viciado em drogas. Ficava 3, 4 dias em boca de fumo. A irmã Maria apavorada. Eu vi, porque eu dormia várias vezes na casa do pastor. Uma vez eu vi. O Odilon entrou na casa. O pastor estava atrás da porta, ele não viu. Quando ele fechou a porta, ele não veio nem, ele não viu nem de onde veio a voadora. Putíssima. Seu moleque safado, eu criei você para isso, eu criei você para ser homem, meti-lhe o cacete em cima. Pai que deixa o filho fumar maconha e cheirar cocaína dentro de casa. É melhor aqui, pastor, do que lá fora. Frouxo, covarde, omisso. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, elementos fundamentais na criação dos filhos. Afeto, amor, carinho e amizade. Limites,
obedecer regras. Aqui não. Não vai e não vai fazer. Filhos precisam de limites. Punição, correção e disciplina. Não é espancamento não, irmão. Não é espancar criança, nem marmanjo. Segurança. Existe uma autoridade na família. Os filhos clamam pela autoridade dos pais. Já foi aqui dito, é uma mensagem que eu prego. Quais são as funções da autoridade? Proteção, promoção. Isso aqui são as funções da autoridade. O que serve uma autoridade? Provisão, lei, ordem, coesão e liderança. Seu papel. A autoridade não é apenas para mandar, nós estamos equivocados com esse negócio. Está aqui. Você é o promotor dos teus filhos, é o provedor da tua casa. É você. Não é outro, não, é você. É você que vai promover seus filhos para serem alguém. A lei e a ordem é do homem. Tem filho rebelde, a culpa não é da mulher, a culpa é tua. Que não deu limite para esse moleque ou para essa menina. A lei e a ordem. A coesão é o pai que traz a unidade familiar e a liderança. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridão. Quando a Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar para quando envelhecer, não se arrependa deles. Ensinar leva tempo. Aí você ensina teu filho com um tablet. Você ensina teu filho dando um celular para um moleque de 6 anos, de 7 anos. Um tablet para distrair a criança. Eu vou dizer uma palavra para você que está me ouvindo aqui. Se prepare. Está sendo construída uma geração de doentes mentais e uma geração de pessoas com problemas emocionais nunca vistos. Pessoas com dificuldade de aprendizado é comunicação. É você colocar um tablet na mão de um fedelho ou um celular. Você não tem ideia da praga que você está arrumando dentro da tua própria casa. É, meu irmãozão. Eu estou falando aqui coisa muito séria, meu irmão. Tem dados científicos, tem dados de estudos e são alarmantes. O que no cérebro faz as ondas emitidas por aparelhos eletrônicos e a visão e a onda cerebral é coisa horrorosa. Você não tem ideia do que tu está fazendo. Bota limite para essa porcaria. Eu não estou dizendo que um garoto não possa usar um telefone. Qual é a idade? Um moleque de 6 anos com o celular dele, de 7, 8, isso é loucura. Ah, um moleque de 12 anos, limite. No que ele pode ver e qual é o tempo que ele pode ficar com o celular. Qual o tempo que ele pode ficar num tablet. Você é pai para quê, meu chapa? 3 coisas principais que os pais deixam para os filhos. Exemplo, exemplo, exemplo. Não tem outra. É o modelo. Essas coisas trazem estabilidade para a tua casa e forja o caráter dos teus filhos. Sabe o que é o resultado na vida de Adonias? Esse cara, que nunca foi contrariado pelo pai, ele se achava o cara. Eu vou ser rei. Contrata a gente para ir na frente dele, anunciando, e ele consegue colocar do lado dele o comandante do exército e o sacerdote. Seguiram a Adonias. Você está pensando o que é? Você está pensando, Abiatar e Joabe seguiram a Adonias. Zadok não, os outros generais não, mas seguiram. Olha a influência do cara.
esse cara, porque o pai não deu limite e não ensinou o lugar dele, sabe o que acontece? Ele morre antes da hora e perde o lugar que ele tinha. Ele podia ser príncipe a vida toda, quis ser rei, acabou não sendo nada. Esse é o resultado se você não ensina, se você não dá limite, se você não mostra a vida, se você não é exemplo para o seu filho. Eu não quero ser profeta nessa hora, eu quero só ser o cara que está dando o alerta. Você quer que teu filho morra antes da hora? Você quer que teu filho se envolva em encrenca, que podia ser um homem de Deus, um cara de referência, e é um Zé Ruela? Porque você nunca impôs nada, porque você nunca deu limite, porque você nunca puniu, porque você nunca foi exemplo. Como é que você quer que teu filho ore se ele nunca te pegou orando? Como é que você quer que teu filho leia a Bíblia se ele nunca pegou você lendo a Bíblia? Como é que você quer que teu filho venha para a igreja se você é domingueiro, cara de pau? Eu não tenho, não dá para mim, para eu dizer quantas vezes eu vi meu pai de joelhos intercedendo por cada filho. Eu não tenho a conta disso. Quer de manhã muito cedo, ou quer de madrugada, ou quer de tarde. Eu não sei quantas vezes, incontáveis, eu peguei meu pai estudando a Bíblia. E a gente saía de Jacarepaguá, para quem não é aqui do estado do Rio de Janeiro, está a 15 a 17 quilômetros daqui da Penha, e naquela época não tinha carro, pegava 2 ônibus para vir para a igreja. E todo domingo 2 ônibus para vir para a escola dominical, 2 ônibus para voltar para casa, depois de tarde 2 ônibus para vir para o culto à noite, e quando acabava o culto, 2 cultos e 2 ônibus para ir, e quando tinha dia de semana, um dia da semana tinha que vir todo mundo um dia na igreja. Não tinha carro, não tinha colher de chá. Eu fico vendo uns fedelhos hoje cheios de vontade, que o pai não tem mais palavra, não tem autoridade. Meu pai era um cara meio baixinho. Deixa eu me lembrar. Eu acho que eu tomei 2 correadas, assim, 2 vezes que ele me pegou de jeito. Meu irmão mais velho, eu não perdi o número de conta. Quantas vezes meu pai pegou ele? Porque o cara era da pá virada. O segundo, o Sérgio, esse é o Samuel, o primeiro. Também meu pai apanhou ele várias vezes, mas eu era o mais menor, mas era mais sossegado, nunca saí da igreja, então eu era mais calmo, mas cheguei a tomar umas correadas do meu pai. Não, também não perdi a conta. Não vai, perdi a conta. Castigo, não sai do quarto. Meu querido, nós queremos resultados positivos quando estamos praticando coisas negativas. Não dá para conjugar. Estilo de vida errado com vida certa no futuro. Não tem como conjugar. Agora, preste atenção a isso aqui que eu vou falar. Que tipo de liderança você quer servir ou com quem você quer se parecer? Vou traçar um paralelo de Adonias com Davi. Você quer se parecer com quem? Ou qual é a liderança que você quer se submeter? Só para a gente ver, que é interessante. Adonias, homem segundo o seu coração. Davi, homem segundo o coração de Deus. Adonias se auto-intitula rei. Davi, Deus unge ele como rei. Adonias, põe gente para falar dele. Davi, falam dele pelas qualidades que ele tem. Adonias, tenta usurpar o lugar que é do pai e do irmão. Davi, espera a hora certa para se apossar do lugar que era dele. Adonias, autossuficiente e presunçoso. Davi, humilde e dependente de Deus. Adonias,
Tem gente em sua volta por causa de festa. Ele deu uma festa, juntou um monte de gente. Davi, tem gente em sua volta por causa da unção. Adonias, atrai pela aparência. Diz que ele era um cara formoso. Davi, atrai pelo conteúdo. Adonias, no pior momento da sua vida, fica sozinho. Quando ele recebeu a notícia que estava um banquete, que Davi colocou Salomão no trono, todo mundo caiu fora. Ele ficou sozinho. Davi, no pior momento da sua vida, tem 400 caras com ele. Adonias, na crise, fica com medo. Davi, na crise, o cara é valente. Adonias, morre estupidamente. Davi, morre de uma boa velhice. Adonias, Deus não é com ele. Davi, Deus era com ele. O resultado na vida de um homem extraordinário como Davi, apesar de suas falhas, porque a nossa vida vai ter resultado. Primeiro, Deus cumpre o desejo do seu coração. Em 1 Reis 1,48 ele diz: bendito seja Deus que permitiu os meus olhos verem quem se assenta no meu lugar no trono. Ele faz sucessão. Não deixa nada vazio. Deus concede o desejo dele. Como é que é a tua casa? Você não sinaliza para seus filhos? Você é pastor de igreja? Quem é que você está produzindo para continuar a tua jornada? Está aqui, olha. Deus é fiel à sua posteridade, meu irmão. Isso aqui é resultado da vida de Davi. Deus é fiel a Salomão. Sua vida abençoa muita gente. Abençoa até os dias de hoje. Eu estou falando dele aqui para te abençoar e me abençoar. Davi termina melhor do que quando começou. Ele começa como pastor de poucas ovelhas, pobre, o último da fila, o 8º filho, não tinha direito a nada, o privilégio do primogênito. Esse é o início da caminhada de Davi. Final de Davi, 1 Crônicas, capítulo 29 e 28, versículo 28. E morreu Davi de uma boa velhice, cheio de dias, riqueza, glória e Salomão no seu lugar. O importante não é começar bem, querido, o importante é terminar melhor. Como é que você vai terminar a sua jornada, melhor ou pior? Como é que está a tua vida no passar do tempo? Sua obra ultrapassa o limite da sua existência. Ele deixa legado. Qual é o legado que você vai deixar? O que vão falar de você depois que você for embora? O que vão dizer a teu respeito depois que você partir? Qual vai ser a prática dessa gente, da tua geração, depois que você for embora? Como é que vai ser? Qual é o legado? Eu estou aqui, eu sou resultado do legado de 2 caras, meu pai e meu sogro. Meu pai e meu sogro, eu sou resultado do legado desses 2 caras aqui. De vez em quando eu estou tratando alguma coisa na igreja, a tela desce. De vez em quando desce a tela do Zé Santos. Me lembrando, porque eu fiquei do lado dele 30 anos como pastor, como é que ele fazia. Ele era um homem muito sábio para lidar com ovelhas. De vez em quando desce a tela do meu pai, empreendedor. Foi meu pai que me ensinou, se você está com a verdade, não tenha medo de ninguém, porque a verdade é a manifestação do caráter de Deus. Você está com a verdade, Deus está com você. Por isso que eu não tenho medo de Xandão. Meu pai. Por que que você acha que eu sou um cara visionário? Porque eu sou alguma coisa fantástica? Meu pai. Eu morava, a casa do meu pai está até hoje lá. Minha mãe mora até hoje lá.
Eu morava lá em Jacarepaguá e a gente saía subindo a rua e a rua faz uma curva para pegar uma outra avenida. Aqui na curva, em cima, você olha as montanhas lá embaixo. E meu pai dizia, está vendo lá as montanhas, meu filho? Você pode chegar em lugar mais alto que aquilo lá. Se você for fiel a Deus, se você se esforçar, se você buscar conhecimento. Meu pai que me impregnou isso. Eu sou um cara visionário por causa do meu pai. Eu aprendi a lidar com ovelha por causa do pastor Santos. Porque se não fosse o pastor Santos, eu ia ser um kamikaze. Eu sei o que é que eu estou falando. Legado. Qual o legado que tu vai deixar para a tua família? Como é que vão te lembrar? Papai morreu. Mãe, vamos perder a casa. Papai deixou uma dívida. Papai morreu. Mãe, a conta está negativa no banco. Qual é o legado, meu brother? Meu sogro morreu. Pastor José Santos, 11 filhos. Todo mundo mordeu um dinheirinho que ele deixou. Ele era um cara econômico. Todo mundo mordeu um tico-tico que ele deixou. Dividiu para 11. Mas deixou um dinheiro lá. Não é coisa de milhões, mas deixou um dinheiro. Não está dizendo que você vai deixar dinheiro, rapaz. Mas o que você vai deixar? Sabe o que eu vejo hoje? Vai me desculpar, eu já vou encerrar minha palavra. Eu fico vendo o cara com um carro zero de 300 mil e morando de aluguel. O que é que tu tem na cabeça? E pagando prestação alta. Morre. A mulher não vai ter condições de manter o carro e perde o carro. Por que tu não comprou uma casa do Minha Casa Minha Vida? Por que não comprou um apartamento lá em Riba? Lá onde o vento faz a curva, perto de Lodebar. Você não vai morar lá, mas você compra. Isso aqui é meu. Se acontecer alguma coisa, minha mulher não está desamparada. Eu até alugo aquilo lá. É lá que é um lugar barato. Então eu comprei onde eu posso. Mas eu tenho alguma coisa. Minha mulher não vai morrer de fome e também não vai ficar desamparada. Que tipo de homem é você, meu chapa? Que legado você vai deixar? Meu pai não era referência de nada. Não era referência de homem. Não era referência de crente. Qual é o legado, meu irmão? Não é riqueza, não é dinheiro. Existem aqui várias histórias de homens que não deixaram nada. Vieram de família pobre, mas eram homens forjados na integridade. Deixaram um legado de caráter, de homens de verdade, que sabia cuidar da mulher. Você sabia que tem filhas que não querem casar, sabe por causa de quê? Porque elas transferem para os homens a ideia do pai. As meninas pensam que todo homem é igual ao pai delas. Maltrata minha mãe, ofende minha mãe, é perverso com minha mãe, nunca vi ele fazer um carinho na minha mãe, nunca vi ele dar uma palavra boa, e a filha vai buscar o lesbianismo. Você está assustado com o que eu estou te falando? Eu sei o que eu estou falando. Porque para ela, a figura de um macho é a figura de alguém detestável. Agora é tão bonito quando uma menina diz: eu quero casar com um homem parecido com meu pai. Não é igual, parecido, isso é um homem de verdade, um homem que cuidou da minha mãe, um homem que era pobre, mas era zeloso, trabalhador, esforçado, não preguiçoso, todo dia acordando 10, 11 horas da manhã e a mulher se arrebentando trabalhando. E o preguiçoso acorda todo dia 11 horas da manhã e a mulher 6 horas já está no batente. E você pensa que teus filhos não estão vendo isso. Qual é o legado, meu irmão? O culto vai acabar, o congresso vai acabar. Eu não sou pregador de congresso. Eu não sou pregador de culto, eu sou pregador para depois do culto. Qual é o legado? Muda enquanto há tempo. Corrige essas falhas da tua vida. Trata a tua mulher bem. Não passa mentira para os teus filhos, não. Meus filhos viram discutir com a minha esposa. Meus filhos já viram brigar com a Elisete.
E ela também irada comigo. Nunca mostrei mentira, mas os filhos percebem o relacionamento dos pais. Você dorme num quarto e tua mulher dorme em outro. E você pensa que esse garoto de 10 anos e 9 não percebe isso, e essa menina de 8, 9 anos não percebe isso. Ou então, bota um garoto de 5, 6 anos ou uma garota de 5, 6 anos para dormir no meio de vocês. Isso é uma vergonha! Que tipo de homem é você? Vive com medo da mulher? Coisa horrorosa é ver homem com medo de mulher. É o extremo. Um é autoritário, é espancador, é bruto, é grosseiro. É um extremo. O outro, frouxo. Mulher fardeira de gato e sapato. Chega dentro e fala, minha mulher, o que eu vou fazer? Minha mulher é assim. E outra, tu casou, meu chapa, e não chega junto? Deixa eu falar uma coisa para você. Casamento não é só sexualidade, mas a sexualidade é o ápice da intimidade. Casamento que não tem intimidade não é casamento. É coisa de amigo. O ápice do casamento é a intimidade. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, nos 4 primeiros versículos, ele vai dizer uma coisa muito interessante. O marido satisfaça sexualmente a mulher e a mulher satisfaça sexualmente o marido. É o outro lado da moeda. Você pensa que a mulher é o quê? Tua mulher é depositória é depósito de esperma. É isso que você pensa que é a tua mulher? E que você fica satisfeito e ela que se lasque. O marido satisfaça sexualmente a mulher e a mulher o marido. 2. O corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. O que você faz na sua intimidade não é dar conta de ninguém. É problema seu com ela. A coisa é tão incrível, já falei aqui, estou repetindo. Casamento é unicidade, não unidade. Unidade, isso aqui é unidade. Unicidade. Unidade é duas coisas que se juntam. Unicidade é duas coisas que se fundem. Único exemplo com a Trindade na Bíblia é o casamento. Jesus fala em João 10:30, eu e o Pai somos um. Jesus, acerca do casamento, deixará o homem seu pai, sua mãe, e a sua mulher, e serão ambos uma só carne. O casamento terreno tipifica o casamento de Cristo com a igreja. Nem Deus quis colocar o dedo na intimidade do casal. Deus não colocou. Pastor, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer? É problema teu com a tua mulher. Só tem um princípio que está na Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Que quem tem a preferência na relação sexual é a mulher e não o homem. Dando à mulher a preferência sexual como vaso mais fraco. Por quê? Para o homem não usar da força e impor a mulher. Agora, com todo respeito, irmão, a me desculpar, eu não sei que tipo de homem está sendo feito hoje. Meu irmão, o que um homem não leva uma mulher? Aonde ele não leva uma mulher? No somebody love. Sem forçar nada. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Agora, tem uma outra coisa interessante, senhores, que Pedro fala. Pedro diz
Maridos, tenhais relações sexuais com suas mulheres com entendimento, dando preferência à mulher como vaso mais fraco, para que as suas orações sejam respondidas. Tem oração de neguinho que não passa nem do teto. Está aqui, ó. Olha, a intimidade sexual atinge a área espiritual. E aí eu volto para Paulo. O marido satisfaça sexualmente a mulher o marido. O corpo da mulher é do marido, o corpo do marido é da mulher. Terceiro, se há alguma abstinência por algum tempo para vos aplicardes à oração, não é por todo o tempo. Marido não decide que vai ficar 30 dias em jejum e oração se a mulher não concordar com isso. E nem a mulher decide, meu filho, eu estou numa campanha com as irmãs da igreja. Nós resolvemos fazer 20 dias de jejum e oração. Não combinou comigo, nega. Tem que combinar é com o tio aqui. Mulher não combina com a outra que vai ficar 15 dias de jejum e oração. Visita a congregação, amado irmão. Você nunca visita essa congregação? Pelo amor de Deus, meu caro. Tu é casado para quê, rapaz? Como é que é esse negócio? Eu estou atendo... Meu filho, eu não sou pastor de púlpito. Eu atendo gente, escuto aqui. Minha mulher atende também a reclamação hoje. O que está acontecendo com os homens? Vai tomar remédio, irmão. Vai tomar remédio. Vai ao médico e diz assim, ó, pode ser uma questão hormonal. A sua taxa hormonal está lá embaixo e você nem sabe. Você é homem, não tem apetite sexual, não tem desejo, porque você está com um problema hormonal. Vai no médico, tem correção para isso. Muitas vezes é só corrigir a taxa hormonal que volta tudo ao normal. Outras vezes não é só taxa hormonal. Tem outras questões, pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão psicológica, mas hoje tem saída para tudo. Hoje tem saída para tudo. Cara, não leva a mal não, meu irmão, com muito respeito aos senhores aqui. Que papo é esse? Se acontecesse alguma coisa comigo nessa área, eu vou te dizer, vamos ao médico. Remédio não resolveu. Não, remédio não resolveu. Psicoterapia, não resolveu. Doutor, bota um catéter nesse negócio aqui, porque isso vai funcionar no pau da goiaba, mas vai funcionar. Uns caras novos, rapaz, eu tenho 65 anos, meu irmão. Uns garotos novos de 30 anos. Ai, eu estou cansado. É de 15 em 15 dias. Eu estou cansado. A mulher é um furacão, meu irmão. O fogareiro todo ligado. E tá lá. Ai, calma. Calma. Quem tem que pedir calma é ela, irmão. Não é você não, meu filho. Tu é homem, cara. Aú, eu quero ver aú é lá, ó. Não é aú aqui não, meu brother. É lá, o aú que eu quero ver. Eu quero ver ela fazer aú lá. Ah, irmão, que homens somos nós! Aí as coisas acontecem. A mulher que é vagabunda, a mulher que não presta, a mulher safada. Não estou dando desculpa para adultério, nem para traição, por favor. Mas temos que falar a verdade dos fatos. Porque eu já recebi irmãs. Pastor, não aguento mais, eu estou a ponto de fazer uma besteira. O que foi mesmo? O cara não me procura, e quando eu vou procurar o cara, cheio de... Não.
Outras vezes pode ser, eu já vou encerrar, a tua esposa com algum problema. Muitas vezes ela tem um problema hormonal, que precisa ser corrigido. Outra vez é alguma questão. Escute o que eu vou te dizer. Isso aqui é sério, você não sabe. Muitas vezes ela, quando era menina e adolescente, ela foi abusada. E ela tem dificuldade de se relacionar intimamente com o homem. Ela nunca disse para você, e pode ser esse o motivo. Pede a ela para ir numa terapia. Ela precisa fazer uma psicoterapia para ela poder desvencilhar disso. Eu estou falando porque eu sei o que eu estou dizendo para você, meu irmão. Não é que ela não goste de você, mas ela tem um problema histórico que está lá no passado dela, cravado, um abuso sexual de pai, de irmão, de tio. Vocês não têm ideia a quantidade de mulher abusada. Vocês não têm ideia. E esse pode ser o caso da sua esposa. E você nem sabe. Está dizendo, pô, o que está acontecendo, meu Deus? Essa mulher não gosta de mim? Não. Então você, com muito tato... Vem cá, você foi abusada? Estúpido! Você vai falar uma coisa dessa para uma mulher, rapaz? Hoje em casa eu resolvo esse problema. Não, tu não vai resolver. Tu vai acabar de arrebentar tudo. Porque essa não é a maneira de falar. Minha filha, vamos fazer uma terapia. Procura um psicólogo. Muitas vezes alguma coisa que está perturbando sua mente. Não precisa tocar, nem dizer o que é. Ela vai tomar um se liga teu. E vai lembrar. Pode ser o abuso que cometeram quando eu era menina, quando eu era jovem. Talvez alguma coisa que tem na tua mente perturbando, bloqueando você. Não entra nesse... Não vai chegar para dizer para a mulher, vem cá, tu foi abusada? Quem te abusou? Quem foi que abusou de você? Porque só pode ser isso. O pastor falou hoje na pregação. Topeira! Que tipo de homem é você? O que você vai deixar para gerações futuras e para os crentes novos? Não apenas um legado familiar, mas um legado no ambiente de trabalho, na vizinhança e aqui na igreja. De pé, por favor.